nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pai, nós estamos em Tua presença. O nosso coração se encontra aberto para receber a Tua palavra, a qual Tu já revelaste ao coração da Tua serva, que será Teu instrumento aqui, nesta noite. Senhor Espírito Santo, o Senhor continua sendo bem-vindo aqui entre nós. Essa noite, Pai, lá em 1/3 de 2003, quando o Senhor encerrou com a promessa do batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje o Senhor pode batizar com o Espírito Santo aqui. O Senhor pode curar aqui. O Senhor pode libertar aqui nesta noite. Esta noite o Senhor pode salvar alguém. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Metendo as mãos sobre os pés, abra sua Bíblia, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, nós vamos ver o tema novamente. Vamos ficar dentro desse texto. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor por mais uma noite, irmãos, que nós estamos aqui com vocês para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Você pode dizer amém? Amém. Pastor Gelson, que nos fez a oração e nos fez essa proposta. Eu vou conversar com o meu pastor. Eu saí debaixo da bênção para mim aqui. Graças a Deus eu recebo o carinho de vocês, assim como eu sou amada e respeito essa casa, a minha casa, minha família respeita vocês, pastor Arlindo, os pastores, e assim, para vocês saberem o imenso amor e o carinho que nós temos por vocês. Não que é uma negligência, mas eu saí debaixo da bênção do meu pastor, que hoje é Santa Ceia. E alguém falou, nossa, ceia saiu. Mas pelo convite e porque vocês são, ele me liberou, né? Para mim, agora terça-feira estarei lá tomando ceia certinho, tá bom, meus irmãos? Vocês recebem esse amor? É, isso é para poucos, hein? Aí o pastor pergunta que igreja que é, quem é o pastor dele, não pode ir. Deus abençoe o pastor Arlindo pela permissão, junto com a Cleonice, a irmã Abigail, todas as irmãs do departamento. Meu muito obrigado pelo carinho e novamente estar aqui, os pastores. Deus abençoe Samuel, sua casa. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, igreja? Muito bom a gente estar debaixo de oração e também de cuidado, viu, irmãos? Nessa caminhada que a gente anda, quando nós recebemos oração, cuidado, é muito bom, nos faz prosseguir, amém? O tema 25:6 de Mateus. E à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, saí ao encontro. Quem pode dizer amém? Amém. Por favor, tome seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor pela vida do esposo da Cleonice, que é uma bênção também, servo do Senhor, que nos cuida também, tem um carinho. Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor. Meus irmãos, eu quero ficar nesse texto ainda aqui.
Acredito que vocês ouviram bastante a respeito, acredito, sobre esse tema, mas a cada dia que nós vamos estudar a palavra, a gente aprende um pouco mais. E quando a gente fala dessa parábola, ou a gente ouve a parábola das 10 virgens, a gente logo vai pensar, acredito eu, que muitos são assim, que a gente pensa na noiva, nesse casamento, mas eu encontrei algumas informações aqui, valiosas, anotei, e quero compartilhar com os irmãos. A gente percebe que só Mateus registrou essa parábola dessas moças, dessas virgens. Se tirar, eu agradeço o som ambiente. Se tirar, eu fico feliz. Eu fico mais feliz. Deus abençoe. Então, só Mateus registrou essa parábola. Ele foi registrando depois que Jesus foi anunciando, depois que Jesus estava anunciando o sermão profético a respeito do final do tempo. Então Mateus fez questão de trazer essa parábola que Jesus trouxe para trazer um alerta através dessa parábola, que nós devemos estar atentos e preparados, principalmente para aqueles que não estão. Mas quando se fala dessa parábola, a gente vai perceber que ele vai enfatizar o registro dessa parábola a respeito das moças, das damas de companhia, podemos dizer assim, não exatamente, não diretamente da noiva, mas aqui fala das 10 virgens ou das 10 moças. Eram as 10 damas que acompanhavam ou que deveriam acompanhar a noiva. Então essa parábola ela vai trazer principalmente focar nas moças, nessas damas. Mas aí nós vamos entender o porquê era necessário aqui essas damas e por que foca nessa dama. Quando se fala dessa parábola, dessas meninas, a gente vai ler o texto que elas adormeceram. E no adormecer está dando o alerta que o noivo está vindo. Nos faz também entender e procurar na investigação que esse casamento ou essa festa, essas bodas estava acontecendo durante a noite, não no dia, durante a noite. Por isso que alguns mencionam, citam, pode ser ver um texto que o noivo tardou. Mas o tardar aqui, também não quero ferir, entrar nessa questão, mas alguns falam que tardou, mas esse casamento, o casamento no Oriente, quando Mateus, ele lembra, menciona, ele nos traz essa parábola, esse estudo, que o casamento no Oriente era feito à noite. E por que era feito à noite? Por causa do calor. No Oriente é muito quente, então eles fazem, ou normalmente se fazia os casamentos, as bodas à noite, festejava casamento à noite, para que aliviasse melhor o calor, né? Mais ou menos o dia de hoje, que foi difícil, né, irmão? Hoje foi duro, né? Quem está aqui comigo diz amém? Amém! Hoje foi difícil. Então, no Oriente, quando nesse contexto,
trazer a respeito desse casamento, dessas bodas, que os casamentos eram feitos à noite devido ao calor. Por isso que alguns vão dizer, vão mencionar que o noivo tardou, porque era feita à noite, com certeza havia um horário, e o noivo veio um pouquinho mais tarde, e devido à espera, elas adormeceram. E quando esse casamento é feito à noite, a noiva, ela está esperando o noivo com o seu cortejo, com seus amigos para vir buscar ela na casa dos seus pais. Ele vai vir buscar no cortejo com seus amigos essa noiva que espera para que ele venha buscar, para levar para o seu lar, que já foi preparado. O noivo já preparou, agora ele vai vir buscar. Então, quando se está falando dessa parábola, eu vou repetir, vai focar as moças, as damas. Percebe que quase não se faz lembrar, ou não se faz a menção diretamente da noiva em si, mas das meninas, porque vai falar das 5 prudentes e das 5 noivas. Ou seja, a noiva está esperando, tem as damas de companhia, e elas estão junto com as noivas, esperando o noivo vir buscar para levar para esse lar que já está preparado. Essas meninas que estão esperando junto com a noiva, esperando a chegada do noivo, elas deveriam estar preparadas com o quê? Com suas tochas, com as suas lamparinas, com as suas essas tochas acesas. Essas lâmpadas que elas deveriam estar acesas são próprias para o ar livre, são diferentes daquelas usadas para dentro de casa. Em Mateus, o mesmo livro de Mateus, capítulo 15, se voltar, capítulo 5, versículo 15, vai falar de uma lamparina que se acende a candeia dentro de uma casa e clareia tudo. Essa tocha das virgens, das damas de companhia, para esse contexto, é diferente das de dentro de casa. Por quê? Porque as de dentro de casa seria um pouco mais pequena, para que não queimasse, para que não causasse dano. E também, mesmo dentro de casa, havia a necessidade, por mais que a lamparina estivesse acesa, haveria necessidade de sempre ter um azeite de reserva. Por quê? Porque o fogo vai se apagando, então colocaria mais azeite e iluminava para que não se apagasse. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Então, essa lamparina para dentro de casa era um pouquinho menor, diferente. A das meninas ou as 10 virgens era um pouco mais maior. Essas lâmpadas do cortejo das bodas eram tochas, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Como se fosse um pedaço de madeira e havia na ponta panos de trapos, ou podemos assim para os irmãos entender, como se fosse um microfone, um pano de tacho ou um pano de trapo, melhor dizendo. Esse pano que estava aqui em cima, ele era encharcado com óleo. Com óleo. Porque no cortejo, quando elas, ou quando o noivo chegasse e alguém gritasse, eis o noivo, aí elas deveriam levantar, estar ou com essas lâmpadas ou essas tochas acesas, ou acender, vai iluminar o caminho. A noiva está
tinha luz, poste, essa toda tecnologia, modernidade que nós temos. Eram feitos com lamparinas. E para iluminar o caminho por onde a noiva ia passar, para iluminar o lugar para que ninguém tropeçasse, para que a noiva não tropeçasse, para que ninguém caísse, essas damas, essas virgens, essas meninas deveriam acompanhar a noiva, deveriam estar no cortejo, deveriam amparar, deveriam cuidar do caminho. É claro que tem todos, se nós fôssemos entrar nesse estudo, há toda uma simbologia nesse cuidado, e também nós entendemos pela Bíblia ou pela palavra de Deus que a palavra de Deus é luz para o meu caminho e lâmpada para o meu pé. Quem tem a palavra, quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença, ele não tropeça, mas está iluminando o caminho, porque está ligado, porque está aceso. E se de repente a lamparina vai apagar, quem tem a presença do Espírito Santo é quem busca essa presença, ele está colocando fogo e não anda na escuridão. Quem está comigo diz amém. Não anda na escuridão para não tropeçar, para que não caia na cilada, para que não caia no perigo. Quem está com a tocha acesa, está tudo iluminado. Quem diz amém? Iluminando o cortejo festivo na sua caminhada até a casa do noivo. E é por causa dessa brilhante chama ardente que iluminava o espaço, que era necessário na vasilha extra conter óleo. Era necessário. E aí que está a questão das 10 que vai falar das prudentes e das insensatas, ou das loucas, depende da leitura ou de cada Bíblia, de cada pronúncia, de cada tradução. Uns falam essa, louca, prudente, insensata, enfim. Era necessário, por isso que era necessário ter o extra, porque essas meninas deveriam amparar a noiva, cumprir a noiva, iluminar a noiva pelo caminho que vai andando. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Nós estamos felizes por esse mais aniversário das irmãs. Nós estamos felizes, parabenizamos as irmãs. Mas eu já quero aqui dar uma provocada dentro da permissão da palavra sem ferir. E quantos de nós, ou como o pastor aqui mencionou a respeito do círculo de oração, não que eu vou transferir toda a responsabilidade para as irmãs, não, mas quando nós lembramos de círculo de oração, de mulheres de oração, nós lembramos de mulheres que cobrem a igreja, que ampara a igreja, que ampara a noiva do Cordeiro na oração, na prudência. Alguém está comigo e recebe? Sem não ter se machucado. Como o pastor mencionou que ele foi ali envolvido dentro do círculo de oração por mulheres. Oh glória! Oh glória! Eu estou na palavra dele que, irmãos, parece aquele negócio que quando alguém tem mesmo uma chamada de Deus, ele só gosta de andar com gente mais de idade. Oh,
te pôr lá para te abençoar. Essas meninas, ou essas virgens, elas foram chamadas para elas promover um cuidado para a noiva. Alguém entende isso? Só que hoje eu vim aqui, enquanto eu estava vindo no caminho, conversando com a Deise, que ela veio na minha companhia. Olha, eu preciso dessa provocada. Deus conhece, se ferir a noiva do Cordeiro. E nós estamos falando, e a Bíblia ensina que os mais de idade devem aconselhar os mais novos, as mulheres. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. As mulheres de mais idade, as pessoas de mais idade aconselhar os mais novos. É claro que os mais novos nessa modernidade ou pós-modernidade que nós estamos vivendo, muitos não querem receber conselho dos mais velhos. De não sabe de nada, está ultrapassado, passou, não querem. E isso é um desperdício, porque muitos iam ser livres de choro, de provação. É a mesma coisa dentro de casa. Quantos de nós que somos pais estamos lá tentando falar para o filho, não vai por esse caminho, não vai por esse conselho, não vai por isso. A ideia é só que nós queremos livrar os nossos filhos ou os mais novos de chorar, de sofrer. O problema, irmão, que negócio difícil, hein, irmão? E me deram um conselho dizendo assim, ó, quando é pequenininho que é bom, depois que cresce, todo trabalho dobrado. Jesus! Eu estou acreditando nesse negócio. Porque o negócio que quer sair, que quer escolher, que quer ir, né? E a gente só quer dizer, ei, eu já passei uma certa experiência de vida, experiência da palavra. Eu só quero te mostrar o caminho da bênção, o caminho da vitória, o caminho da honra. O problema é que muitos dos novos não querem ouvir os mais velhos conselhos do Evangelho. Mas em contrapartida, irmão, em contrapartida, tem umas pessoas que foram chamadas para iluminar o caminho da noiva, mas em vez de ser prudente, dão um conselho mau. Olha, irmão, eu já ouvi uns conselhos aí de gente que deveria aconselhar para o bem, dizendo separamento, que é pedra de tropeço. Que é isso? Quando mais é que deveria. Exemplo. Não que eu sou melhor, não, de jeito nenhum, longe de mim, menos eu e Cristo apareça. Amém? Amém. Mas a gente tem visto um negócio. Aí um dia eu fui fazer uma visita, ela melhor, alguém ligou para mim, mandou uma mensagem chorando, desesperada. Uma moça, uma mulher. Falei, o que foi, Pia? Uma bomba dentro de casa. Eu descobri que o meu marido está casando com uma outra. Eu falei, que é? Como é que é? E não longe não, viu? Não estou falando de gente que está fora da igreja. O meu marido dela está casando com outra. Já está com o buffet pronto, com os convites prontos. Falei, mas isso é bigamia, no Brasil é crime. Aleluia. Se não sabe, isso é crime no Brasil. Pois é, com o buffet pronto, com o convite pronto, festa pronta, com os padrinhos prontos. E nunca pediu divórcio para ela. Com 2 filhos, com 2 filhas pequenas. No meio do expediente do trabalho, eu falei assim, você vai estar em casa à noite? Vou. Então à noite, eu posso te visitar? Pode. Vamos ter calma. Não tome uma atitude, à noite eu vou visitar. Quando eu chego na casa dos pais, que ela está morando na casa dos pais,
Eles passaram um período de crise no casamento. Ele foi para a casa dos pais dele e ela foi para a casa dos pais dela. Nesse período de crise, ele mesmo quer essa alabança, irmã. Alabança. Nesse período de crise. E quando eu chego à noite para visitar, eu encontrei a casa cheia de gente que estava visitando e tentando aconselhar e consolá-la. E eu fiquei parado ouvindo, não é minha vez, mas nisso, meu cabelo, que tem que trabalhar para ele ficar liso, subiu demais assim. Eu falei, há poder no nome de Jesus. Eu não estou ouvindo isso. Gente dizendo assim, divorcia mesmo, separa mesmo, porque isso é treva, é pedra de tropeço. Mas o que a Bíblia diz sobre o perdão? E se alguém tem perdão para dar, que dê. E quantas vezes é para perdoar uma? 70 vezes. Quantas vezes, irmão? 70. Aí a sociedade não quer perdoar. Quando a bênção está querendo perdoar, porque ela ama ele. Depois que todo mundo foi embora, falei, agora é minha vez. Vamos para a Bíblia? Quantas vezes a Bíblia fala do perdão? Olha para ela. Falei, você ama ele? Ela, mas ele perdoou. Eu não te perguntei o que ele fez. Perguntei se você ama. Eu não gosto de rodeio, irmão. Não gosto de gente que fala direto. Dá uma ira quando eu fico com rodeio. Você ama ele? Amo. Quer ele de volta? Eu estou com medo de responder, porque tinha alguns familiares. Falei, filha, agora é a hora. Quer ele de volta? Sua família de volta? Quero morar. Aleluia. Faça isso, postura, posição. Isso é para crente, viu? Para crente que tem amor e perdão. Aleluia. E se você tem dificuldade de perdão, de liberar o perdão, olha que a falta do perdão causa câncer. E para quem é crente e pensa em arrebatamento, perdoa, perdoa quantas vezes for necessário. E se assim, Deus te dá graça para você perdoar. E eu não estou dizendo só no mérito conjugal, mas eu estou dizendo em todos os sentidos, porque tem gente que diz que é amigo do outro, mas está de mal, vai para arrebatamento como? Para arrebatamento, mas não está conversando lá, né? Oh, que Jesus te pegou hoje aqui. Não é que era para arrebatamento. Perdoa, libera. Quem está aqui comigo diz amém. Nós falamos assim, vamos orar, vamos. Só que a família também ficou meio aqui, porque, claro, a filha sofreu. Quem quer? Isso é Bíblia, é Bíblia, irmão. Vamos viver Bíblia? Eu não posso. E o que eu ouvi de gente falando live, que é demônio, que é cabelo, que é mafundo, que é isso, gente, é só marido. E o pai desse cabelo. Só que quando nós vamos orar, o Espírito Santo falou assim, o trabalho, quando tudo está esclarecido, a gente tentava marcar uma campanha de oração, porque antes de nós orarmos para que ele voltasse, precisava orar para que houvesse cura dentro dela. O Espírito Santo falou, ora por meio, por ela, para que haja cura, para que quando a vitória, a bênção chegar, ela não maltrate a bênção por causa das feridas. Alguém entendeu? Diz amém. Porque tem gente que quer de volta. Ora primeiro para Deus, ó, limpar, você não maltratar a bênção. Você diz amém? Amém. E eu estou dizendo em todo o âmbito. Eu vou repetir, porque eu não limito só no âmbito conjugal. É na amizade, é no departamento. Pai, não volto a conversar que é maltratar. Não. Tem que orar para Jesus curar, para que quando a bênção vir pegar na tua mão, te cumprimentar, lá no
então traz. Aí um dia uma das meninas dela fica doente, vai para o hospital. Na recepção, quem está lá? Os dois. Aleluia. O pai, o marido para o outro. Pronto, aí tudo esclarece. Ela falou, você que não quer dar o divórcio para ele? Eu falei, não, ele não pediu o divórcio. Tudo esclarecido. Quando, depois disso, Jesus disse assim, agora pode fazer a campanha. Ore por ela primeiro. Começamos a orar. Eu vou dizer para você que não foi 2 meses, não foi 3 meses de oração, de campanha, foram 6 meses. Jesus cura ela. Jesus cura a alma, cura todo esse trauma. Jesus trabalha. Tu és o Cristo que cura. Tu és o Cristo que sara todo trauma, tanto aqui como lá. E Jesus foi trabalhando aqui, irmão, e trabalhando lá, desmanchou tudo que estava lá planejado. Deu um negócio doido. A outra que queria, que dizia que estava na mesma comunhão, sabendo, irmão, que era casar, querendo insistir, começou a provocar a menina, querer matar a mulher, aqui das filhas. Mas Jesus foi dando livramento, foi quebrando os laços, foi curando, foi trabalhando lá, irmão. Jesus fez uma obra poderosa. Enquanto a pessoa é curada aqui no interior, transfere para o exterior o que foi a cura aqui. De repente ela está na igreja e o pastor também assistindo toda essa situação, as irmãs do ciclo de oração assistindo, trabalhando, orando, e a gente de pé de campanha. Daqui a pouco ela está de pé. E Jesus está trabalhando. Um dia ela ia para o culto, toda arrumada, e ele vai no caminho e fala assim, onde você está indo? Ela para a igreja. Entra aqui no carro que te leva à igreja. Começaram a namorar de novo. Aleluia. E quando ela chegou em casa, ela disse isso. Eu falei, quem namora quer casa, quer casar e quer precisa de casa, não é? Para namorar, para Deus dar uma casa, porque já começou a namorar de novo. Vai casar e precisa de casa. Quem está entendendo, diz amém? Já despertou algo. E ele começou a levar ela para os cultos. Daqui a pouco nós vamos morar para Jesus dar uma casa para ela. Quando a gente vai acampar, alguém bate lá na minha porta, porque a campera é em casa. Eu disse, Débora, eu estou alugando uma casa, você não sabe o que precisa de casa? Eu falei para ela, receba a bênção. A casa. Alugou a casa. Quando alugou a casa, as meninas, as filhinhas, disseram assim, papai, a mamãe alugou uma casa para nós vamos ter quartinho, nós vamos sair de casa da vovó e da vovó e vamos para a nossa casa que a mamãe alugou. Contou para o papai disse assim, então vai lá e pega a chave, porque o papai vai pintar a casa, pega a chave para o papai sem falar para a mamãe. Quando pegou a chave, ele entrou para pintar, e sabe quem que entrou primeiro na casa com roupa e com malicuia? Ele, não elas. Ele entrou primeiro na casa.
E se vocês verem hoje, quando chega na igreja, a família, que coisa. A gente diz lá que a glória da segunda casa é maior que a primeira. É docinho pra lá, é benzinho pra cá, é docinho, é calorzinho, é vidinha. Quem crê que Jesus está operando milagre aqui nessa noite? Tem a tocha acesa para iluminar o caminho de alguém. É como eu disse, é muita gente para desfazer de conselho de homem, de mulher de Deus, que ama, que são anciãs, que tem experiência tanto de vida como experiência ministerial, experiência de Deus, mas também contrapartida. Há muitas virgens, damas e companhias que eram para dar com tocha acesa, para iluminar, para dar conselho de vida, que estão com tochas apagadas. E o pior, algumas, como as virgens, acham que não vão ser necessário levar um extra. Não, está acesa a tocha, está tudo bem, vai dar para o caminho. Você não sabe. Você não sabe o que pode acontecer daqui para lá. Tem que ter reserva. Tem que ter reserva. Alguém diz amém? Amém. Aí eu notei mais alguma coisa aqui. Normalmente, nesses casamentos, foi aqui mencionado aqui, dessa parábola, desse contexto aqui, havia 3 estágios desse processo matrimonial. O primeiro desse estágio, primeiro estágio, era o compromisso. E era feito um contrato formal entre as respectivas famílias, que eram os pais da noiva e os pais do noivo. Um compromisso, irmão. Um compromisso. Uma boa palavra. E nesse contexto, se a gente estuda, a gente vai perceber que a palavra varia muito. Não é que nem hoje, que alguém da palavra não está valendo de nada. Aquele tempo é palavra, falou, tá? E o primeiro estágio era o compromisso. As duas famílias iam na hora, vai ser assim e tal. Tem o dote, se tivesse aquela coisa toda. O segundo estágio era o noivado. A cerimônia era feita na casa dos pais da noiva, quando feita a promessa. Quando era feita a promessa, ou esse compromisso era feito com testemunhas. Por exemplo, na sala, feito o compromisso, primeiro estágio. O segundo era o noivado com as testemunhas. Tem compromisso, tem palavra, tem testemunha. Por haver esse compromisso, essas testemunhas, o cancelamento de um noivado, que é o terceiro estágio, não era permitido. Foi feito um compromisso, foi feito um noivado, chamou testemunha, não pode mais cancelar. Só podia cancelar ou ser permitido cancelamento se o noivo morresse no período do noivado. Aí a noiva era considerada uma viúva. Agora, se o noivo não morresse e alguém decidisse cancelar esse noivado, era considerado divórcio. Por isso que não poderia haver cancelamento. Quando eu anotei isso, eu falei assim: Jesus, se tratando pro espiritual, ouvindo pro espiritual, irmão, quantos compromissos, quando a gente, ou quando alguém abraça Jesus, porque Jesus que te aceitou, porque nós éramos pecadores miseráveis, tínhamos condição, Ele nos comprou com sangue, compromisso. Na cruz, compromisso. Sangue, compromisso. Testemunha, compromisso. Não poderia haver cancelamento. Ele já comprou alguém com sangue. Sangue derramado,
Alguém levanta a mão e adora o Cordeiro. Mas o que eu vejo de gente cancelando o compromisso que foi feito com sangue, irmão. O sacrifício. Gente que está abandonando cruz, abandonando um noivo, casamento, esposo, abandonando lá, por causa de dificuldade que passou por uma provação, não quer ter lar. Amém? Finalmente, depois de um ano, então, de espera desse trabalho, um ano. É um ano de espera. Aí é a realização do casamento. Então o noivo vem acompanhado dos amigos, vem acompanhado para buscar a noiva na casa dos pais. E essas damas deveriam então estar com tudo preparado. Depois de um ano, o noivo vem. O noivo vem. Eis o noivo. Aí a palavra diz que todas adormeceram. E quando fala que elas adormeceram e que está gritando, o noivo, eis o noivo, sai ao encontro, percebemos na leitura ou até no estudo que esse chamado não é um chamado que está recriminando, mas eu dou um alerta, o noivo está vindo. Porque elas adormeceram. E o foco aqui não é que o problema é adormecer. Porque pela espera de um ano, adormeceram. O problema não é dormir, adormecer. Porque tanto as prudentes como as insensatas dormiram. O problema aqui, por isso que não recrimina, não é adormecer. Não é. E quando eu entendi esse adormecer, porque tem gente que pode se cansar por um período, que a gente vê na Bíblia, podemos usar, se ferir a palavra, profetas que disseram, Senhor, estou cansado, me deixa, eu quero continuar no ministério. Adormeceram. O problema é estar despreparado. Eu posso até adormecer como as prudentes, mas eu adormeço com azeite do lado. Eu não adormeço preparado. Porque a qualquer hora ele vem. Eu posso adormecer, mas eu estou preparado. Aleluia. Não. Todas adormeceram. Por isso que não há uma recriminação. Todas adormeceram. O problema é como é que eu adormeço. Como é que eu dou. Quero dar uma descansada. Eu estou dando uma descansada. Preparada? Eu ainda continuo pensando no arrebatamento? Eu vou dar uma viajada. Preparado? Ou depois que eu saio, eu fico esquisito? Alguém está aqui comigo e diz amém? Amém. O problema é isso. Que há mais uma coisa que quando esse cortejo vem, Davi leva para elas se iluminar, e elas vão dizer para nós poderem dar um pouquinho do seu azeite para a gente iluminar pelo caminho. Não dá tempo, nós precisamos, vai comprar. E nessa correria de comprar, de acordar alguém, de acordar o vendedor para poder vender e tal, o cortejo está indo e elas estão perdendo. E ainda, nos estudos eu encontrei até alguns estudiosos, teólogos, dizendo que no caminho desse cortejo, se o cortejo está passando e alguém não estava na casa da noiva, junto com as damas, mas no caminho do cortejo, o noivo, nós podemos ir para a casa do noivo, para o lar. No caminho alguém fala assim, olha, é festa, é cortejo, eu posso participar? Desde que pegue no cortejo, no caminho, pode entrar para as bodas. O problema é querer entrar depois não dá.
porta fecha. Alguém entendeu? Diz amém. No caminho. O problema é que tem muita gente tranquilo, sossegado. Não, depois dá tempo. Não. Se alguém prudentes estão indo, iluminando o caminho, e no caminho alguém diz assim: olha, é bodas, é casamento, é festa, eu posso participar, eu posso entrar nessa festa? Claro, tem tocha, o caminho está iluminando. Alguém está aqui comigo? Pode vir, vamos para a boda. No caminho ainda dá tempo de entrar e participar. O problema é deixar para a última hora e dizer: depois eu pego, depois eu entro correndo, depois vai dar tempo de eu me preparar, depois eu vou correndo. Não vai dar tempo, porque enquanto as imprudentes, as loucas foram comprar, foram buscar, o cortejo entrou e fechou-se a porta. Fechou a porta, alguém ficou lá do lado de fora, deixa a gente entrar. Alguém gritou: eu não vos conheço. Glória a Deus. Pega esse cortejo, porque ainda existe gente de Deus, ainda existe mulheres, ainda existe ciclo de oração que está iluminando o caminho em direção a bodas, em direção a boda. Tem gente do céu iluminando. No caminho dá tempo, só não dá tempo depois. Alguém diz amém? Recebe essa palavra. Não dá tempo depois. E a verdade é clara: não adianta você dizer depois: eu sou amiga da noiva, eu fui amiga da noiva, deixa eu entrar. Não adianta. É preciso também ser conhecido pelo noivo. Porque tem gente que demora e fala assim: eu sou conhecida da noiva. Isso daí não vai te garantir entrar. Porque é necessário também ser conhecido do noivo e entrar enquanto tem gente iluminando o caminho. É a igreja, é alguém, é os crentes que estão iluminando o caminho. Irmão, tem palavra, tem conselho, tem gente de oração que está iluminando. Você está fazendo o que? Esperando aí, pensando: oh meu Deus do céu, se eu decido pelo céu, se eu fico aqui, se eu decido verdadeiramente ser crente ou não. Tem gente pelo caminho parado. E Deus está aqui hoje te alertando. Está no caminho, ainda dá tempo. Entra, que dá claro o caminho para ir para a boda. Está claro, tem gente com tocha acesa. Não fica demorando entrar para esse cortejo, não. Depois não adianta dizer: eu fui conhecido da boda. Não adianta, não garante eternidade. Alguém diz amém? Por que fica pensando? Por que está pensando numa ajeita a sua vida com Cristo? Ai, mas eu não consigo sozinho. Por isso que estava todo junto. A ideia é todo junto, iluminando um ajuda o outro. Alguém diz amém? Amém. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando, o arrebatamento está chegando. E Ele está falando com a igreja dele, com a noiva dele. Olha você aí pensando ainda: eu quero, eu tenho hoje, sou de Deus, mas não sou conhecido, mas não conheço o noivo, conheço a noiva, mas não conheço o noivo. Ajeita a tua vida, direita a tua vida. Alguém fica de pé para nós orarmos juntos.